Oi pessoas, tudo bom com vocês? Estamos então no último vídeo de terça-feira do ano de 2021. Vocês repararam que os últimos vídeos foi um desfile de livros? Pois é, né, gente? Não me controlei. Vim aqui fazer um monte de indicação de livro para vocês. Cada vídeo com uma desculpa diferente, mas era tudo para indicar leitura aqui para vocês. E hoje é a retrospectiva de 2021. Não se preocupem, eu não vou falar de todos os livros que eu li, senão esse vídeo aqui tem quantas horas, né, gente? Mas vim fazer a retrospectiva nos mesmos moldes do ano passado. Não vira do ano passado? Tá aqui, ó. Quando esse vídeo terminar, cliquem aqui e vejam a de 2020. Então, uma das muitas coisas de Carol é tentar fazer sempre no final do ano uma reflexão do que foi lido, de quantos escritores homens, quantas escritoras mulheres. E eu trago aqui então para vocês essa reflexãozinha. Então, gente, eu li 56 livros. Desses 56 livros, 44 foram escritos por mulheres e 12 escritos por homens. E como no ano passado, eu separei assim, tipo, 5 categorias, né? Os mais. E eu vou então seguir, né? Eu vou tentar fazer assim, tipo, entre aspas, uma tradição de retrospectiva aqui do canal. E vou tentar seguir essas mesmas 5 características, essas 5 categorias. Eu tenho 4 dos livros que eu vou falar aqui pra vocês, porque um tá emprestado. Então eu vou poder mostrar também eles. Bom, a maior decepção é a primeira categoria. E, infelizmente, será que eu vou arrumar briga com alguém? A maior decepção foi Kindred, da Octavia Butler. E por que foi uma decepção? Não é um livro ruim, é um livro bom, é uma história bacana, mas eu achei que ela, tipo assim, ficou com medo que o leitor não fosse entender o que ela queria. E ela explicou demais. Vocês sabem, assim, quando que na novela eles têm que fazer a propaganda de um produto, daí eles estão fazendo um diálogo e colocam aquele produto no meio e fica super artificial? Essa é a minha impressão em relação aos diálogos desse livro Kindred. Me parece que os diálogos foram colocados de maneira artificial para explicar para o leitor e para a leitora o que estava acontecendo. Chegou momentos que eu falei com o livro assim, não me explica, deixa eu entender sozinha. Então isso me angustiou bastante, né? Essa necessidade de deixar tudo bem explicadinho. Não! Deixa a leitora tentar entender, deixa ela criar a compreensão dela e tal. Então isso me incomodou um pouquinho e por isso que foi a minha maior decepção. A segunda categoria é o maior amorzinho do ano. E na minha opinião, melhor não. E nas leituras que eu fiz, o maior amorzinho foi A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Weeks. Eu amei muito ler esse livro, eu achei a capinha dele muito fofinha e eu gostei muito de ler a história, apesar de ser super clichê, né? Tudo aquilo que a gente sabe que tem numa história de amor tem aqui, tudo que tem num romance romântico tem aqui, aquela coisa da mocinha estar com problemas e é o mocinho que vai salvar, que me irrita, né? Porque a mocinha pode muito bem se salvar sozinha, também tem aqui. Mas foi uma historinha fofa, querida, uma delicadeza de história. Eu gostei muito, porque se diferencia muito dos livros que eu leio, gente. Porque eu percebi, gente, que eu leio cada livro pesado. Nossa, outro dia eu fui fazer um post pro meu Instagram, procurei um livro feliz, não achava, gente, pelo amor de Deus. Me indiquem aqui nos comentários livros felizes, tá, gente? Já deixa uma curtida aqui, né, na segunda categoria recém do vídeo, mas já deixa uma curtida. E também lembra de comentar aqui, me indiquem livros felizes, estou precisando de uma leitura feliz. A terceira categoria é o maior impacto, que infelizmente é o livro que eu não tenho comigo, que está emprestado, que é Uma Duas, da Eliane Brum. Me impactou muito pela relação mãe e filha, uma relação difícil, uma relação de muitas dores, muitas mágoas, muita competição, uma relação muito crua, sabe? Não tinha nada assim de romantização, nada. Uma relação muito crua. E também achei foi muito impactante porque primeiro a gente tem toda a opinião da filha, todo o ponto de vista da filha sobre aquela mãe. A gente tem ela contando o que ela faz por aquela mãe. E depois a gente tem acesso ao ponto de vista da mãe.
E não que isso absolva a mãe de coisas erradas ou coisas estranhas que ela possa ter feito, mas faz a gente compreender muita coisa. Então, o impacto que esse livro me causou foi isso, essa relação de mãe e filha, muito crua. Essa mudança de ponto de vista, esse contato que a gente tem com o ponto de vista tanto da filha quanto da mãe, e também o ensinamento que eu tive, né, de uma parte bem, assim, uma parte que eu me identifiquei muito e me serviu, foi um ensinamento muito grande, uma reflexão muito grande, e me ensinou e me serviu para me livrar de algumas mágoas que eu tinha, assim, né, então foi uma leitura, assim, até bem que me ajudou a exorcizar algumas coisas. Daí, a penúltima categoria é a maior surpresa. E a maior surpresa foi a obra completa do Murilo Rubião, que é um escritor brasileiro que escreve contos realistas maravilhosos. E a minha surpresa é justamente essa, porque infelizmente eu era ignorante em relação a esse escritor, eu não conhecia ele, não sabia sobre ele. E o meu grande orgulho é contar para vocês que eu fiquei sabendo desse escritor através do Instagram de um ex-aluno meu lá do Olindo. O Brian sempre é citado aqui nesse canal, ele foi o primeiro convidado do canal. E o Brian colocou uma foto, ele foi até uma livraria de Porto Alegre para buscar esse livro que ele tinha encomendado. E colocou uma foto. O Murilo Rubião, o livro que eu tava esperando, o escritor realista maravilhoso brasileiro. Eu, o quê? Como é que eu nunca ouvi falar desse homem? Fui lá, bem invejosa, e comprei o mesmo livro, li os contos e fiquei muito surpresa das coisas incríveis, dos contos incríveis que ele escreveu e vergonhosamente não conhecia. E também uma delícia, como eu gosto muito do realismo maravilhoso, para mim foi muito uma delícia ler os contos dele. Foi uma surpresa, então, descobrir um escritor brasileiro que escreve no gênero que eu gosto tanto e que eu não fazia a mínima ideia, né? Uma vergonha, mas uma surpresa ao mesmo tempo. A última categoria, que é a maior aprendizagem. Apesar de eu ter contado para vocês que o livro Uma Duas me serviu para refletir sobre um item da minha vida, me ensinou algo, me ajudou a exorcizar mágoas, esse livro não foi a maior aprendizagem. A maior aprendizagem foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E daí aqui a gente tem vários motivos por que foi uma grande aprendizagem. Primeiro, porque se aprende muito sobre a história do Chile a partir desse livro. Segundo, porque eu aprendi que Isabel Allende de fato é muito genial. Eu tinha lido, antes desse livro, eu só tinha lido Paula. Agora eu já li A Casa dos Espíritos, já li Avaluna, os contos de Avaluna. Agora, nesse momento, eu tô lendo Inês da Minha Alma, e essa mulher é muito incrível. Então, também aprendi a admirar, né, a obra da Isabel Allende. E uma coisa muito importante para mim foi a terceira aprendizagem, de não comparar, de não dizer, nossa, olha, a Isabel Allende deve ter se inspirado em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Porque, de fato, como eu li, reli, trili, quadrili e quinto li, não sei quantos que são, tetrali, pentali, eu li 5 vezes 100 Anos de Solidão, ou 6. Foi muito fácil para mim reconhecer pontos em comum das duas histórias, entre 100 Anos de Solidão e Casa dos Espíritos. Tanto que nas minhas anotações eu até fui colocando em outra cor os pontos que se relacionavam com 100 Anos de Solidão. Mas aí, no meio, assim, dessa leitura, dessas anotações, eu percebi assim, não, é muito fácil diminuir essa obra da Allende como uma inspiração no Cem Anos de Solidão. Não é. E todo mundo aqui sabe que eu tô cansada de falar desse livro, que eu amo muito, também não quero diminuir a obra do Gabriel Garcia Marques, mas ela não se inspirou no Cem Anos de Solidão. O que acontece, e é uma coisa que me falta conhecer mais, são as coisas que envolvem os países de língua latina, né? O jeito da família, as tradições, as culturas, as lendas, as superstições. E aqui eu aprendi isso, que como os países de língua latina da América Latina se cruzam
como eles se assemelham. E então foi um grande desafio para mim essa leitura, de dizer, não é que ela se inspirou no Senhor Solidão para falar disso nesse livro. Ela se inspirou na própria família, na própria cultura, na própria língua, na própria superstição, no próprio país. E óbvio que vão ter coisas parecidas, porque os países da América Latina se assemelham, e principalmente os que falam o espanhol. Então foi por isso que a Casa dos Espíritos foi uma grande aprendizagem para mim. E ainda tenho muita vontade de conseguir sentar com alguém que tenha lido os dois, para a gente comentar essas semelhanças, esses pontos em comum e comparar, mas não de uma maneira negativa, comparar de uma maneira positiva, como essas duas obras se aproximam. Então, gente, esses são os livros que eu escolhi para representar os 56 que eu li esse ano. Como eu falei, as categorias mais. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses livros e também gostaria de saber se vocês leram nesse ano de 2021 algum livro que decepcionou vocês, algum livro que ensinou algo para vocês, algum livro que foi impactante na vida de vocês. Qual foi o livro mais amorzinho que vocês leram esse ano e qual foi aquele livro que surpreendeu vocês? Contem aqui nos comentários para mim, eu fico muito curiosa de saber e geralmente vocês não respondem as minhas perguntas aqui, mas por favor, respondam aqui nos comentários como foi as leituras de vocês de 2021, quantos livros vocês leram, não porque a gente queira se aparecer com a quantidade de livros, mas porque é uma vitória, né, gente? Eu ter lido 56 livros esse ano foi uma vitória, apesar de todas as preocupações, as minhas preocupações pessoais, profissionais, preocupações sociais, apesar de todas as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, conseguir 56 livros lidos em um ano é uma grande vitória. Então eu quero reconhecer a vitória de vocês. Se vocês leram 1, 2, 3, 60, 100, é uma vitória ler um livro do nosso país. Ainda mais um país que quer tornar o livro cada vez mais distante do seu povo. Deixe os comentários de vocês aqui, deixe uma curtida. Muito obrigada por terem acompanhado esse canal durante esse ano todo. E se preparem que ano que vem tem mais coisa. Já tem até roteiro pronto, tá? Um beijo pra vocês e até mais ler.